Oi, gente! Tá começando mais um episódio do Pode Sida. Esse espaço feito com muito amor para contar histórias da nossa gente. E hoje o papo é forte, sensível e cheio de fé. Hoje a gente abre um espaço para ouvir duas mulheres incríveis que viveram uma das maiores batalhas que se pode enfrentar, mas que também encontraram força, fé e recomeço. Então, prepare o seu coração, porque o episódio de hoje é sobre amor à vida. Seja bem-vinda, Carol, a menina dada. É uma honra recebê-las aqui conosco, viu? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, pelo convite, pela oportunidade de estar passando, né, para as pessoas o que a gente viveu. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, a gente te agradece. E, antes de tudo, antes da dor, do medo, do diagnóstico, quem são vocês? Carol, se apresenta pra gente. Quem é Carol? Como pessoa, como mãe, como esposa, como mulher. Como era a sua rotina e como você se via no mundo? Ai, que pergunta. Bom, eu sou a Carol, né? Sou filha de Cidelândia. Nasci aqui, fui criada aqui. Saí um curto intervalo de tempo que eu fui estudar, né? Imperatriz. Um pouco casei com a pessoa de lá. Meu esposo, Alessandro, vivi um tempinho lá, mas voltei para cá, para Cidelândia. Tenho 3 filhos, sou cristã, meu esposo é pastor, a gente dirige congregação, né? Somos da Assembleia de Deus. E antes do câncer, né? Eu estava vivendo assim, eu já tinha dado um tempo do trabalho, né, na minha vida, porque eu decidi engravidar. Foi uma das minhas 3 gravidez, foi a que foi mais planejada, porque a gente já estava mais maduro, né? Então, assim, eu decidi engravidar e já tinha dado um tempo no trabalho, né? Já estava mais reservada em casa. E eu creio que até isso foi um preparo de Deus para o que eu iria passar. Que quando eu descobri o câncer, meu filho tinha 1 ano e 6 meses. Ele ainda era um bebê, né? Sim. Então, eu já estava um pouco reservada em casa, então já era um preparo, né? Eu sinto que já era um preparo, certeza. E você, Yarla? Quem é a Yarla por trás da guerreira? Conta pra gente um pouco da sua história aqui em Cidelândia, sua família, a sua vida antes de tudo, né? Antes do câncer. Eu me chamo Yarla Fresco Silva Rodrigues, tenho 31 anos, sou filha de Cidelândia, tenho 31 anos, tenho 31 anos de Cidelândia, né? E sou casada com Jadir Rodrigues de Souza, tenho uma filha por nome Ana Cristina, de 4 anos, e sou mãe. E antes do câncer, eu era uma pessoa tímida, que tinha muito medo de enfrentar a vida. E o câncer chegou e mostrou que nós somos fortes também. Nós conseguimos atravessar grandes tempestades. E antes do câncer eu trabalhava, né? Eu trabalhava no supermercado e participava dos departamentos da igreja. Tive uma vida normal. Né? E em 2020 a gente se deparou com esse diagnóstico do câncer. E ele é um pouco de mim. Agora para Carol, que inclusive essa pergunta foi de uma das nossas seguidoras, a Maria Eunice, a Loura, perguntou lá no Instagram do Pode Sida, como foi o momento em que você descobriu o diagnóstico, o que mudou ali de repente, como ficou o coração, o que você sentiu? Eita, dá até vontade de chorar, você relembrando, né, esses momentos. Eu posso até dizer que isso foi pode ter sido o momento mais difícil da minha vida, né? Porque a palavra câncer é assustadora. A pessoa digamos que é uma das doenças mais temidas, né? Tá muito comum hoje, então assim, quando eu tive o diagnóstico,
é uma sensação que, para explicar, a gente sempre fala, né, que a gente fica como se não tivesse nesse mundo, né? É uma coisa assim que a gente, só quem entende é quem já passou. É como se a gente não tivesse nesse mundo, é como se a gente estivesse vivendo numa câmera lenta, o mundo passando e a gente aqui parado. É a sensação de morte, primeiro pensamento, né? Sim, que primeiro impacto. É uma sensação assim de morte, que a vida ali acabou. E eu até digo, quando vem uma pessoa até mim, um diagnóstico, né, de câncer, eu até falo disso, sua pele essas 2 primeiras semanas e chora. Vive esse momento, chora, sofre, porque depois você tem que erguer a cabeça e lutar pela sua vida. Então, uma sensação assim, digamos que, posso dizer, né, Yara, que é a pior sensação da vida de um ser humano, é descobrir, ter o diagnóstico de câncer, né? Como se tudo ia acabar. Como se tudo fosse acabar. E durante também o tratamento, tem momentos na vida, a gente não pode dizer que é forte o tempo todo, né? Que nem forte não já é ser humano, né? CNN. E Ava, o dia que todo mudou, o dia que você descobriu, né, onde você tava, com o que você tava, o que passou na sua cabeça, o que você sentiu, conta pra gente. Ai, não tem jeito pra gente não... É um replay que a gente revive, né? A medida bem tá revivendo. Então, quando eu recebi o diagnóstico, o resultado da biópsia estava do meu esposo, a minha irmã mais velha e meus 2 sobrinhos. Gente, eu falei com o meu esposo que eu queria que ele fosse comigo, porque na ultrassom eu já tinha quase certeza que era o câncer. E eu só estava com 4 dias que tinha completado 27 anos. Então, assim, tinha muita informação na minha cabeça. E aí ele foi comigo e eu lembro que eu desci do carro para me pegar o resultado. E eu, inocente porque eu peguei o resultado e não sabia o que era. Mas quando eu peguei, que eu abri, tinha lá, nódulo sólido. Eu falei, poxa, aqui vai ser só um nódulo simples. O doutor vai tirar e vamos virar a vida normal. Porém, como a minha sobrinha já estava fazendo medicina, quando eu desci do carro para pegar a ultrassom, que eu primeiro peguei a biópsia e depois a ultrassom, ela pecou. Quando ela pecou, ela já viu que não era uma coisa simples, era em câncer. E quando eu voltei pro carro, para mim ir para o Oncorrádio, que foi minha primeira consulta com mastologista, ele estava o dedo do cama assim, muito tenso. E eu sem entender. Mas eu estava com o meu diagnóstico que eu tinha me dado. Então eu estava de dar o óculos, né? Aí quando eu cheguei na clínica, minha irmã teve que sair com os filhos dela. E eu fiquei na clínica com meu esposo. E ele sentou na rede dele e me falou, Biana, não é o que você falou. É um câncer. Mas vamos esperar o que o doutor vai falar. Mas até então... Ele não é doutor. Eu fiquei pensando nele, ele tá errado. Quando eu entrei na sala, o doutor me examinou, que pegou o resultado, quando ele falou assim, traz 2 copos de água, né, por mesmo que a Carol passou. Aí me deu um copo de água. Quando ele falou para a secretária fazer os 2 copos de água, eu imaginei, realmente, era o câncer. Mas eu nem tinha noção, né, do que era um câncer. Muito leiga em relação ao câncer. Eu não tinha um conhecimento do que iria se passar comigo. E ele falou, olha, você é muito jovem. Afinal, eu estava com 27 anos, né? Você é muito jovem, então eu vou já passar para urologista, porque agora é a parte da urologista. Porque a gente passa no mastologista, mas quem se encarrega de todo o tratamento é a urologista. E aí, eu já saí do consultório dele e já fui para oncologista. Então, assim, aquele dia 10 de agosto de 2020, por volta de 11 horas da manhã, tudo mudou. Tudo mudou. Né? Não foi aquela água que entrou, não foi a água que saiu da clínica. Conta um pouquinho, Carol, para nós também, como que foi o dia do seu diagnóstico.
Eu e a Yarla temos, assim, uma ligação, né? A Yarla, quando ela descobriu o câncer, eu orei muito por ela, eu já conhecia ela, né? Orei muito, chorei, né? E eu vi a luta dela. Então, quando foi no dia do aniversário do meu marido, no dia 20 de março de 2022. E aí, eu sou muito de data. Foi 2022. Eu já ia pra Imperatriz com ele, né? Era aniversário dele, ele ia arrumar um carro, ele disse, não, eu vou contigo, porque podia ter aniversário, tu passar o dia só. E quando eu fui tomar banho, eu senti o caroço no meu peito, né? E era uma coisa que parecia que eu dormi sem ele e acordei com ele, porque já tava assim, dava pra sentir. E a primeira pessoa que eu falei pro pai, Yarla, eu saí do banheiro, já liguei pra ela, mandei mensagem pra ela, Yarla, achei um caroço e tal. Aí ela já marcou consulta pra mim, já fez tudo que tinha de fazer. Já ajudou. Me ajudou, porque aquele dia, quando eu achei o caroço, eu já senti que é alguma coisa, né? Sim. Aí, desse dia, eu comecei a viver milagres, assim, na minha vida que eu nunca tinha pensado em viver, né? Eu estava passando por um período, assim, uma fase financeira muito difícil, né? E eu tava com o meu plano de saúde, eu sempre conto isso, eu tava com o meu plano de saúde 3 meses atrasado. E quem tem plano de saúde sabe que é corte na hora, Zé. E eu peguei juntei um dinheiro lá e fui pra Imperatriz pra pagar, na intenção de pagar, porque na minha cabeça eu não ia passar, né? Eu não ia autorizar. E ela marcou exame, marcou consulta, marcou tudo pra mim. E eu fui. Quando eu cheguei pra fazer o exame, a moça falou que não, botou meu CPF, disse, não passa, você tem plano de saúde, aqui atende teu plano e tal. Eu disse, não, meu plano tá atrasado, eu chorando, só sabia chorar. Eu disse, não dá tua carteirinha. Quando ela botou, passou. Só que nesse dia, ela disse, tu pega agora esse dinheiro que tu ia pagar e vai pagar teu plano. Porque a próxima eu não sei se passa, né? Autorizando. Com Deus organizando tudo, entendeu? Então foi assim, e foi daí eu já comecei a ver o agir de Deus, né? Sim. Então, e foi um dia assim muito difícil pra mim, mas graças a Deus, e eu sempre agradeço a Yarla também, que a Yarla, até a roupa pra mim fazer o exame, como ela já tinha passado, pra mim foi tudo mais leve, porque eu tinha ela. Ela, quando ela descobriu, ela não tinha ninguém. Não tinha, assim, uma pessoa pra estar ajudando ela, orientando, né? E eu já tinha ela. Por isso que quando eu vi o exame, quando eu abri meu exame, eu já sabia que era câncer, porque ela já tinha me falado como era o resultado do exame, né? Quando era câncer. Então, foi, assim, um dia bem difícil, mas foi um dia que eu comecei a ver a glória de Deus na minha vida, né? Nesse dia, porque foi assim, muito... Vou contar aqui, é muito detalhe, sim, né? Mas sempre assim, a primeira pessoa que soube foi a Yarla. Tava a Yarla, meu marido e minha mãe. Mas ela foi que me encaminhou pra tudo. Por amiga, né? E quem esteve com vocês, segurou na mão de você nesses momentos difíceis? E quem eram as pessoas que vocês olhavam e pensavam, né? É por essas pessoas que eu vou lutar. Quem são essas pessoas? Escuta isso. Nossa, é muito forte. Quando eu descobri o câncer, né? Quando a doutora me falava todo o processo que eu iria passar, que falei, poxa, eu vou sair daqui e eu não volto mais aqui nessa clínica. Eu acredito que se eu tivesse sozinha naquela consulta, talvez eu não teria voltado. Mas meu esposo estava e minha irmã também estava, né, com a gente. E quem sempre esteve comigo, minha família, né? Quando eu falo família, eu estou me referindo à minha e do meu esposo. Todo mundo se uniu, todo mundo esteve conosco. Os amigos, os irmãos, né? Foi inúmeras pessoas que não dá pra gente contar. Mas o real sentido de ter lutado foi pela Ana Cristina. Eu acredito que se eu não tivesse grávida, seria totalmente diferente.
Só que quando eu descobri o câncer, com 10 dias eu descobri que estava grávida. Então, Deus me deu uma luta e me deu uma vitória. Só que eu tinha que lutar. Para me ter a minha vitória, eu tinha que lutar. E eu tinha 2 vidas. Eu tinha a minha e tinha uma que eu estava gerando que não tinha noção do que estava acontecendo. Que não tinha como se defender de nada. Então, por ela, eu sempre falo que por ela, eu falo para ela assim, Cristina, por ti, eu fiz certos exames que se fosse depender de mim, eu não faria. Inclusive, tinha um exame PET-scan para me fazer, que se eu tivesse feito, eu teria matado o feto. Porque ela estava bem recente e eu não sabia que estava grávida, mas tinha que fazer o PET para poder começar o tratamento. Então, assim, por ela, foi, assim, a minha maior motivação. Eu tinha minha vida, mas eu sabia que, para mim tê-la, eu também tinha que ficar. E por ela, eu digo que eu rompi várias montanhas. Teve momentos que eu falava assim, eu não vou conseguir. Mas quando eu olhava para minha barriga, que eu via que tinha uma pessoa ali dentro, eu dizia, vai dar certo. Porque Deus me deu para a vida. Deus não me deu para a morte. Então, se Deus me deu, vai dar tudo certo. E a gente foi, né, lutando e tendo essa base, que é a família, assim, né, os amigos, os irmãos. Tinha até um relógio de oração que fizeram. 24 horas, eu sempre falo que enquanto eu dormia, tinha um batalhão orando pelas nossas vidas, né, porque sozinha a gente não consegue. E é um momento, meninas, tão difícil que às vezes você não tem nem força para orar. Sabe? Você só sabe chorar. Tem vezes que você nem consegue chorar mais. Você vai, eu vou dormir, vou acordar, o que vai ter a minha? Então, assim, essa união, ela nos faz levar, ter essa leveza do câncer. Porque o câncer ele não é o reumatismo, mas uma equipe com pessoas que nos amam, que se importa com a gente, se torna bem mais leve. Lógico. E você, Carol? Quem que estava do seu lado nesses momentos difíceis? E quem que você lutou, né? Lutou pela Bisa, olhou assim, é para essas pessoas que eu preciso lutar. Tem pessoas aqui confiando em mim, né? Tem os seus filhos, né? Você tem 3 filhos, não tem pra gente. Eu tive uma rede de apoio muito grande e, assim, que cuidou muito bem de mim, né? Eu tinha minha cunhada, a Kátia, meu marido dela. Ela sempre... Eu chegava e já estava tudo pronto. Ela já tinha ido colocar meu nome nas consultas, na vez, ela já tinha marcado, ela já tinha pegado exame. Ela ia comigo. Então, assim, eu chegava, já estava tudo pronto. Meu marido, meu Deus, meu marido foi assim foi um Excesso, né? E é importante falar dos maridos, né? Porque a gente vê muito, né? Colocar assim, teve uns histórias, mas apesar da perda assim difícil. Mas o meu abandonou a vida dele. para viver a minha, né? Era assim, era sempre ele levava para as consultas, ele não perdia a consulta, ele entrava comigo, tudo. Minha mãe, meus irmãos, assim, minha família toda em geral. Tio, gente, eu tenho criar um grupo da família, assim, de parentes que eu nem conhecia. Tem uns que eu nem até hoje não conheço. Vai mandar mensagem, Carolzinha, como é que tá? Aquele carinho, aquele cuidado, não deixaram faltar nada pra mim. Então, assim, é porque é um momento muito delicado da vida da gente, né? E, sim, meus irmãos também, daí a família toda. E meus filhos, meu Deus, uma vez eu até falei com meu marido, já no final, quando chegou nas rádios, que é todo dia, foram 18 dias, eu indo todo dia para aquela atriz, fazer a rádio já cansa, e a viagem daqui para a atriz. Aí um dia eu lembro que eu ia chorando, quando dava a hora de ir, eu já começava a chorar, cansada já, né? Já tinha vindo de um tratamento todo dia, 1 ano naquela luta. Aí eu falei pro meu marido, eu disse, meu bem, se não fosse meus filhos, a gente não tem coragem de lutar.
Que às vezes as pessoas veem a gente sorrindo, que a gente contando a história, vê a gente bem, aparentemente bem. A gente tá bem. Mas assim, primeiramente é Deus que nos dá essa força. Mas assim, a família, os filhos, se a gente olhar, assim, eu sei que eu olhava com meus filhos e pedia para Deus. Somente pedir para Deus, né? Se eu não deixar meus filhos crescer sem a mãe. Porque sempre foi um medo meu, né? De partir meus filhos com câncer, então o medo aumentou, né? Então, assim, a minha luta mesmo foi pelos meus filhos. E depois que eu me tornei mãe, eu olho para toda mãe agora com um olhar diferente, né? Que eu tenho muito medo. Antes eu não tinha medo de nada. E de acidente, nada. Depois que vieram minhas filhas, eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de, sabe, coisas pequenas. E dizem que o lugar mais difícil de se colocar é no lugar do outro. Mas agora aqui, pertinho de vocês, eu aproximo um pouquinho. Não é igual. Não, eles não têm a mesma dimensão como a Start, né? De fato, no lugar. E como mulher é difícil, mas como mãe, eu vou dizer pra vocês, meu Deus, foi uma batalha mesmo, né? Vocês são realmente guerreiros. Eu lembro da Yara, nunca esqueço, sempre que falo pra ela, que ela falava assim, quando ela voltava da quimioterapia, né? Ela dizia, como era ela que falava, Ana, fica aí do ladinho, isso, assim, fica conversando com ela. Aí eu achava tão assim, ela falando, não tá na cante ainda, né? Ela falando isso. Eu conversava com ela porque quando eu comecei o tratamento, eu tava de óbito de 5 meses. Eu não podia começar antes, porque eu tinha que esperar porque químio é drogas, é uma medicação muito forte. E é por isso que nós ficamos careca, porque é a medicação que faz a gente ficar careca. E eu conversava com ela, né? Eu entrava na sala, mas antes de eu entrar na sala para tomar a medicação, que a gente passa na doutora para fazer a avaliação, fazer a triagem da gente para depois ela autorizar as químicas, né? E antes de eu entrar naquela sala, eu sempre falava, eu sempre saía de casa, ou minha irmã, ou meu esposo e família. Um deles dois sempre me levava. E eu falava, Senhor, antes de eu entrar naquela sala para me tomar aquela medicação, que o Espírito Santo esteja lá dentro. Porque a partir do momento que eu entrar ali, eu não posso fazer muita coisa, mas tu pode. Eu sei que eu vou ali tomar uma medicação que vai me curar, mas eu tenho o que é mais precioso aqui, que é a Ana. Eu não posso defender ela nesse momento. E aí, quando eu sentava, que as meninas diziam a hora da medicação, aí eu, Ana Cristina, minha filha, fica aqui do ladinho, aonde a medicação não vai te atingir. Mulher, eu não sei como é que tu vai fazer, mas tu se vira aí que eu vou ficar daqui torcendo pra dar certo. Porque era uma incerteza que a gente tinha, né? E graças a Deus, a Ana Cristina soube sim se virar lá disse. Ela soube se controlar e deu tudo certo, graças a Deus. Não, e Deus, eu fico sempre imaginando, né? Tanto que Deus é maravilhoso, porque a gente, quando tá grávida, o único remédio que a gente pode tomar é paracetamol. Nada mais a gente pode tomar, porque vai atingir alguma coisa, prejudicar alguma coisa do evento. E a Ana Cristina, nossa guerreirinha, abraçou aí, mirando a educacional, como aqui no terapia. A minha magre, né? Quando eu tava doente, todas as vezes que eu ia pra igreja, uma vez eu ficava ali chorando no cantinho, aí lá vinha a Ana Cristina, Deus mandava ela assim pela minha frente, ela começava a pular assim na minha frente. Ela gosta muito de chegar nas pessoas aí, né? E aí eu me dava assim, eu disse, Ana Cristina conseguiu, eu vou conseguir também. Agora vamos falar um pouquinho sobre fé. Como a fé foi agindo nesse processo aí que vocês passaram? Vocês conseguiram sentir a presença de Deus? Com certeza, né? Todo momento, instante. Mas como que foi, assim, o momento em que vocês vão, se não fosse o Senhor aqui, né? Conta tomando, Zé. Lá na minha casa, nós sempre usamos
no período do meu tratamento, 1 Coríntios 13:13, que fala da fé, do amor e da esperança. E nós sempre usamos isso, porque quando eu comecei o tratamento, a doutora me falava que eu não podia engravidar, porque agora eu tinha que cuidar da minha vida, tinha que dar prioridade, porque eu descobri o câncer porque eu estava tentando engravidar, né? Aí quando eu senti um nódulo no peito, esse negócio não tá certo. E também foi na pandemia. Então, assim, foi um misto de emoções. E quando a doutora fez a ultrassom, que ela perguntou pra mim se eu já tinha um filho, falei que não. Ela disse, eu acho difícil você ter filho. Eu já fiquei um pouco pé atrás. Mas a oncologista, na primeira consulta, ela me falava, Yarla, me referia a mim, mas estava ele, o meu esposo. Vocês não podem engravidar. E se vocês quiserem ter um filho depois do tratamento, porque devido às químicas a gente pode ficar estéril, não consegue engravidar. Vocês vão pôr gerar nos órgãos para quando você quiser engravidar, que você tiver de alta, você ter para engravidar. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus tocou tanto em mim como no meu esposo, para a gente não fazer esse exame. Nada contra com quem tô fazendo, né? Não tenho nenhum. Era algo nosso, né? E meu esposo ficou calado quando a gente chegou em casa. Eu lembro que eu chorei muito e eu falei para ele, eu queria passar por tudo, mas eu queria engravidar, queria gerar, queria ter um filho. E ele disse, vamos usar nossa fé, que vai dar tudo certo. E com 10 dias eu descobri que estava grávida. E quando eu descobri o câncer, a Ana já estava comigo, mas eu não sabia. Então, nesse momento, a gente começou a exercer a nossa fé. Fé essa que nem nós achamos que nós somos capazes de ter. Eu sempre falo que ter medo é diferente das pessoas já tem medo e não tem fé. Eu tenho medo, mas isso não me impede de eu ter minha fé. Porque a palavra de Deus fala que a nossa fé precisa ser só do tamanho de um grão, né? E em todo o meu tratamento, nós usamos a fé. Ainda hoje, porque a gente tem que fazer exames e tudo é baseado na fé. Eu tive a Ana Cristina baseada na fé. Eu tive a minha cura baseada na fé. Então a fé ela é essencial. Independente da circunstância que nós estamos passando, se nós colocarmos a nossa fé, nós teremos sucesso. Eu sempre falo que eu nem imaginava que eu tinha essa fé. Fé de descansar no Senhor. Porque lá em casa nós descansamos. Nós dormia, nós comia, nós sorria, nós saía, nós não nos isolamos. Então isso era fé. Eu andava na rua e o pessoal perguntava, mulher, mas você não está abate. Então isso era fé. Fé essa que o Espírito Santo colocou nos nossos corações. E o Senhor já sabia que nós ia passar por todo esse processo, né? Então a fé assim foi a base de tudo. Presente, né? Eu lembrei agora de uma música que eu cresci na Ilha de Universal, né? Com a minha avó, Cecília, na meu bairro. E ela cantava essa música assim, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Se não se pudessem isso. Ela botava muito essa música e que na minha cabeça. E é isso, né? Se colocar a fé em ação, dá aqui. Eu atualizei. Agora a gente vai mostrar algumas imagens aqui para quem está nos assistindo, para vocês também. E vocês vão rever aqueles momentos. E aí, conta pra gente o que essas imagens representam. O que vocês sentem quando vê essa imagem. Conta pra gente aí. Essa imagem, ela é na minha segunda quimio, né? Na primeira, eu ainda tava com meu cabelo. E na segunda, já tava sem cabelo e usando um turbantezinho. Meu cabelo caiu na primeira quimio. E essa foto, ela representa o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas.
A união de um esposo que não me abandonou, né? Eu lembro que quando eu fiz a minha cirurgia, eu tive que fazer primeiro para depois tomar. Eu tive que tirar o câncer primeiro para depois começar as químicos. E eu não lembro, mas ele me fala que quando eu saí de centro cirúrgico, que eu fui pra sala, né? Feito a cirurgia, ele disse que eu olhei assim pra ele e perguntei se tu me ama, né? Eu não lembro, mas e ele disse, eu te amo. E ele foi assim, essencial pra mim. Ele foi um esposo, ele foi pastor, ele foi um amigo. Eu até brinco com ele, que ele foi até em doutor. Porque meus curativos que ele fazia era aí. E ele nunca mudou comigo. Independente do momento que eu estava vivendo. Todos os dias ele dizia, o mesmo amor que eu sinto por ti, que eu senti no dia que eu te conheci, até hoje ele permanece, ele só aumenta. Então essa foto representa isso. O cuidado, o presente que o Senhor me deu como do meu esposo. Eu tive um presente. Eu esperei e o Senhor me deu uma pessoa digna. Porque Ele é essa pessoa, né? Então essa foto minha ele fez Muitas emoções. Pois. Pode passar. Yes. Essa daí eu já tinha terminado o meu tratamento. Um cabelo aí já tinha caído pela segunda vez, né? Que eu tive uma pausa do tratamento por causa das químias, né? Por causa do parto. Eu tive uma pausa das químias. E aí meu cabelo cresceu. Quando eu voltei pro meu tratamento, o cabelo caiu novamente. Mas nessa foto aí, ela significa pra mim como se eu tivesse numa corrida. E aí eu tivesse ganhado meu troféu. Porque aí foi um dos primeiros banhos que eu pude dar no Ana Cristina. Eu era impossibilitada até de chegar muito perto dela por causa das rádios que eu fazia. Então, eu tinha todo esse cuidado para ela não ser prejudicada. E essa foto significa isso. Eu segurando o meu troféu. Né? Essa daí é a nossa alta do hospital depois de ela ter passado 7 dias na UTI. Por que ela passou 7 dias na UTI? Eu saí de casa para tomar nanquine. E na minha ida com a Imperatriz, a bolsa estourou. E aí, o milagre nasceu. E ela passou 7 dias na UTI. E aí a gente estava indo embora. A gente tinha recebido a alta do hospital. Essa daí é a consagração da Ana Cristina na igreja, né? Um momento assim muito importante para nós. A gente vê que a gente estava de máscara porque era tudo nem na pandemia, a gente tinha todo esse cuidado. E eu sou muito grata pelo que o Senhor tem feito. E um dos privilégios, e uma das minhas gratidão é essa, de ter apresentado a Ana Cristina ao Senhor. Porque poderia ser tudo diferente. Eu poderia não ter tido a Ana. Mas o Senhor me presenteou. Então essa foto é gratidão pela consagração da Ana Cristina. Essa daí a Ana Cristina tinha 2 anos, né? A gente fez as fotos. E essa foto significa a paz. Ela chegando, trazendo a paz. Porque ela significa paz. Ana Cristina, para mim, o significado de Ana Cristina não é paz, mas para mim, ela trouxe a paz. A paz em meio a uma turbulência muito grande. E aí é como se ela estivesse chegando. Eu tô chegando. Apesar dela ser muito elétrica. Não quando devagar, não é? Então, foi florendo, hein? Agora vamos ver as fotos da Carol agora. Doeta coração. Pô, tá vontade de chorar de novo.
Essa foto eu mandei ela porque eu acho que foi um momento muito difícil, assim, no meu tratamento. Eu passei 15 dias internada. Ia sair de casa, minha imunidade baixou muito. Ia sair de casa achando que eu ia no hospital, tomar alguma medicação e voltar para casa, né? E passei 15 dias. E no hospital não deixava, né? Entrar a criança. E meus filhos choravam, aí ligava para mim, chamada de Billy, chorando. Aí quando já estava chegando, depois dos 10 dias, eu já estava muito fragilizada, né, com aquilo. Eu lembro que nesse dia foi um auê tão grande no hospital. Eu estava chorando tanto, eu tive até que tomar Rivotril. A médica receitou Rivotril para mim porque eu não conseguia dormir, era chorando. Aí a enfermeira, assim, a gente teve, graças a Deus, assim, eu tive um cuidado muito grande, assim, dos profissionais de saúde, né? Todos que vieram cuidar de mim foi, assim, uma coisa muito, como de Deus mesmo, abençoado, né? Aí a enfermeira foi e falou assim, minha filha, manda seus filhos vir, e que eles vão entrar aqui. Quando chegar, tu me chama que eu vou botar ele dentro. Aí eu liguei, a mãe levou eles pra Imperatriz. Aí quando chegou na portaria, o vigia não deixou eles entrar. E meu quarto era bem próximo, assim, ficava quase na frente do corredor da entrada do hospital, né? Gente, era uma choradeira tão grande. Eu chorava do lado, ele chorava lá, os piquetes chorando, o grande chorando. E o vigia chorando, mas não deixava entrar. E as enfermeiras passavam, foi um rebuliço tão grande nesse hospital. Até que a enfermeira que mandou eles irem, né? Saiu lá e disse, deixa esse menino entrar. Aí, assim, aí pra mim foi uma calmaria. Quando eles chegaram, assim, mesmo que foi um curto espaço de tempo, né, lá. Mas pra mim foi, assim, uma calmaria pra eles também, né? Você precisava, né, desse momento. Não, mas esse dia foi grande naquele hospital. Mais uma fotinha. Essa foto, esse dia aí, acho que foi o dia marco, assim, da minha história do câncer, né? Pra mim, não foi, até entrar no assunto do cabelo, né? Pra mim, não foi difícil raspar a minha cabeça. Quando o cabelo começou a cair, eu sempre tomava as quimioterapia e ficava passando a mão no cabelo pra ver se já tava caindo, né? Que a gente fica naquela ansiedade. Quando começou a cair, aí eu disse, não, eu vou raspar, ó. Eu não vou ficar com esse cabelo voando aí todinho, dentro de casa. E esse dia foi o dia que eu raspei a minha cabeça, né? E foi, assim, difícil pra todo mundo. Era todo mundo chorando, se acabando e eu sorrindo. Eu fosse uma paz, eu não senti nada. Minha mãe se trancou no quarto, não saiu. Aí meu marido não foi, né? Na hora que tava raspando, ele só foi depois. Aí foi assim, virou assim digamos que até uma festa. E gente raspou cabeça, meu sobrinho, meu filho, o rapaz que trabalha lá com a gente, rasparam a cabeça, virou assim, no final virou uma festa, foi neve. Aí foi que eu gravei o vídeo, que era um vídeo pra mim guardar, né? E o Wesley, que fez pra mim esse vídeo, que ficou tão bonitinho, bem editado o vídeo, que eu postei. Gente, esse vídeo fez viralizou, então foi aí, atravessou fronteiras. Foi 15 anos de mesa que você raspou? Foi na casa. Foi. Aí na igreja. É assim, é o lugar de refúgio, né? Assim, eu sei que o Senhor tá com a gente em todos os lugares, mas teve um tempo no tratamento que eu não podia estar indo para a igreja e eu sentia muita falta. E a gente percebe que quando a gente não pode, às vezes a gente não dá valor à liberdade que a gente tem. Quando a gente não pode ir, é que a gente vê a falta que faz, né? E quando eu podia ir, aí foi um dia no congresso, e foi para mim ali uma vitória, né? Eu poder estar ali, que eu olhava, eu tendo aquele privilégio de estar na casa do Senhor, né? Para mim, foi muito marcante, assim, esse momento. Aí era no centro oncológico, né? É um dia da medicação. Aí foi minha última quimioterapia. Foi festa também, ó, como foi que fizeram com o cabo.
Saí nas ruas de Imperatriz, vim até aqui, Cidadândia, povo buzinando, fazendo zoada. Isso aí eu aproveitei para tocar o sino, que eu ainda não toquei, né? A gente toca quando termina tudo. Mas eu fui um dia lá e tive essa sensação. Eu fui no São Rafael acompanhar um amigo e tive essa sensação de tocar o sino. E eu já me sinto vitoriosa. Para mim, essa toca de sino aí já foi a da vitória. Inês, e se agora, né, nesse momento, alguma mulher estiver vendo com vocês, aí estiver passando pelo mesmo que vocês passaram, né? Essa angústia do primeiro diagnóstico, né? Esse medo. O que vocês falaram para ela? O que vocês gostariam de deixar aqui registrado? Primeiro? É fé. É fé, é acreditar na cura, porque você não tem como você fazer uma coisa se você não acredita, né? É você ter força, olhar, ver uma coisa, algo, alguém que você lute, né? Que tem por que você lutar, né? Que vale a pena você lutar. É fé. Eu até separei quando falou aqui, eu abri que a minha Bíblia, quando falou de fé, né? E Hebreus 11 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Então, é fé. É tudo que a gente passa na vida tem um propósito. Ninguém passa aqui por passar, só para viver aqui. Nós temos um propósito. Eu lembro que quando, em dezembro, antes de descobrir o câncer, eu recebi uma palavra da parte do Senhor que Deus iria me honrar. Eu estava pronta para ir embora de Cidelândia. Por questões financeiras. Eu estava pronta para ir embora. E meu marido falou esse dia para mim, disse, uns amigos nossos fez uma proposta pra gente, muito boa. E eu disse, meu bem, nós vamos embora. Ele disse, tu já falou com Deus? Aí eu lembro que eu ajoelhei e falei assim, Senhor, fala comigo, mas não fala por sonho. Eu quero que tu use a pessoa e fala comigo. É porque eu sou muito ansiosa, né? E no outro dia Deus me respondeu. E Deus falou que a mim, que não era pra eu ir embora de Cidelândia. Usou uma pessoa que não sabia de nada do que estava passando na nossa vida. Falou assim, não, Deus está mandando dizer para vocês não ir embora de Cidelândia, não é hora. E o que Deus tem para fazer na vida de vocês é aqui. E Deus vai honrar você aqui. Aí eu imaginei que eu disse, eu pensei no financeiro, né? Eu disse alguma coisa boa, um emprego, alguma coisa boa. Que tá vindo, vai melhorar. Isso em dezembro. Em março eu descubro o câncer. Aí eu comecei a pensar, disse, mas Deus quer me honrar, e Deus foi um câncer. Como assim? Então, assim, e depois do câncer, eu comecei a ver, e eu orava também pedindo para me ver a glória de Deus. E depois do câncer eu comecei a ver a glória de Deus em mim. Porque uma coisa, eu sempre falo, uma coisa é eu ver a glória de Deus na vida da Yane. E outra coisa é eu viver o que Deus tem. Outra coisa é eu viver, né? Assim. E eu comecei a viver milagres e milagres e milagres. E comecei... Onde o câncer me trouxe? Aqui. Por quê? Porque eu tô aqui? Porque eu tenho testemunho para como que assim. E esse testemunho veio através da minha fé. Porque se eu tivesse me entregado à doença, eu não falo que eu tinha. Eu nunca falava assim, eu tenho câncer. Não tenho. Ele não é meu. Eu passei por um processo de uma doença, passei por um câncer e venci. Agora eu nunca tive, porque não era meu. Porque o Senhor falou que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então eu não tenho isso, né? Então a fé é isso, é você gerar testemunho. Através da fé você gera o testemunho. Sei, dá. Adorei na pergunta, E dá pra responder. Quando eu descobri câncer, tudo bem, eu fui pro YouTube pesquisar, porque é automático que a gente ir para pesquisar de outras histórias. E eu até então eu tava vendo história, e eu fui me apegando às histórias que deram certo, sim. Porque a gente escuta histórias que não deu certo e as que deu. As que não deu certo não é que as pessoas não são melhores do que nós. É porque o propósito que Deus tinha para eles era ali e acabou. E os outros prossigam. Mas quando eu procurei mulheres na internet, mulheres com câncer de mama, grávidas, gente, pelo amor de Deus, não aparecia nada. E eu ficava, meu Deus, como é que eu não fazer?
Aí o terreno tava na trinca, com as meninas. Mulher, já teve alguém aqui? Era assim, nunca. E a tua sombra nós. Aí você tem 17 anos na enfermagem, eu nunca vi isso. E eu ficava, meu Deus. Então, assim, isso daqui é muito importante. Porque talvez amanhã ou depois vão alcançar. Mas o futuro pode alcançar alguém que precisa estar ouvindo isso daqui hoje. E a gente tem várias palavras para dizer para que infelizmente ou felizmente, a gente não é as últimas pessoas a ser diagnosticadas, né? Nós não somos. Hoje, um dia normal para nós, mas para muitos não são. Estão recebendo um diagnóstico. E elas hoje estão se sentindo como eu e a Carol, sem chão. O mundo parece que a gente não tá pisando no chão. Mas lá no fundo, nós tem, que a Carol falou, a fé. E a fé, ela é essencial. Você pode ter tudo. E você achar assim, não, eu não preciso disso. Mas você precisa. Ou você pode não ter nada, mas você tem na fé, você tem tudo. Então a fé, para qualquer tratamento, ela é essencial. Né? Então, se nós chegamos até aqui, não é porque nós somos melhores. Ou porque nós... não. É porque o Senhor nos escolheu para chegarmos até aqui. Se o Senhor não quisesse, nada disso teria acontecido. Mas o Senhor nos escolheu. E nós chegamos até aqui porque nós colocamos a nossa fé em ação. Então, minha palavra que eu deixo para as mulheres que estão recebendo um diagnóstico, que sentem alguma coisa na mama e tem medo, tem vergonha de falar, vão ao médico, se consulte, põe a fé em prática, que tudo mais dá certo. O início é assustador, mas depois vocês vão ver que vale a pena. Eu sempre falo que testemunhar o que nós passamos não é fácil. Porque para nós testemunhar isso hoje, nós temos que passar pelo processo. E muitas vezes nós só queremos ter o testemunho e não queremos passar pelo processo. E o processo é esse. É a queda do cabelo, é ficar feia, porque a gente tem dia que a gente fica feia, tem dia que a gente fica bonita. Sei lá. A maré, eu tô bonita. Então, assim, é isso, né? Então, é essa forma que nos fazem a gente levar com mais leveza, assim. Eu não sei se tem alguma pergunta sobre isso, mas eu acho que um momento cabe até a falar sobre a prevenção, né? Cabe, acho que no momento agora o recado para as mulheres, né? Cabe falar sobre prevenção e sobre o autocuidado. Que eu vou até fazer uma propagandazinha aqui em favor do Mãos que Cuidam, né? Tá aí, vindo aí a carreta do amor. Gente, é tão simples você ir em casa, praticamente, né? E fazer. Muitas mulheres têm medo de fazer exame. E eu digo uma coisa, a diferença de você fazer logo ou fazer depois é a forma do tratamento. Eu sempre falo que a prevenção ainda é o melhor remédio, porque se você tem alguma coisa e descobrir cedo, o tratamento vai ser para cura. Mas se tem alguma coisa e fica adiando, a história é outra. Igual o medo hoje é que mata as pessoas. Então, Yala, eu gostaria de saber como foi. A Carol falou um pouco pra gente como que ela lidou, né, com sem cabelo, careca, né? Eu acho tão forte a palavra careca. E aí eu queria saber de você, como que você lidou com carecas? Eu fui bem diferente da Carol. Bem diferente, inclusive eu não tenho fotos, não tenho vídeos, porque para mim, se você me perguntar, da parte do tratamento, qual foi a mais difícil, não foi essa, a queda do cabelo. Porque eu jamais, eu acho que ninguém, mesmo mulher, se imagina ficar sem cabelo careca, né? E quando a doutora me deu o diagnóstico e falou que eu ia tomar 16 químio, né? E eu perguntei, o meu cabelo vai cair? Ela disse sim. Aí ela bem séria. E ela disse sim, na primeira já cai.
Meu Deus, como é que eu vou ficar careca? Fiquei pensando, né? Então de cabelo desse eu vou ficar careca. Eu tomei a primeira quimio, né? E eu achei. Eu acredito que um dos meus sofrimentos maiores foi porque eu achei que ele não iria cair, porque eu estava grávida. Pensei, não, tem dado certo até aqui, né? Então meu cabelo não vai cair. Só que não. Nos 7 dias, eu lembro que eu tomei um banho. Aí eu fui lavar meu cabelo. Quando eu lavei meu cabelo, ele linhou de uma forma. Minha mãe estava comigo. E eu fazia de tudo para a mãe não ver essas etapas. Porque na idade, que ela já tinha 70 anos, né? E eu privava ela assim de algumas coisas. Mas nesse dia, ela estava comigo. E eu disse, mãe, meu cabelo tá linhado. Aí ela disse, pois eu vou pentear. Ela foi penteando e quanto mais penteava, mais linhava, porque já estava, né? As células já estavam. E aí eu disse, mãe, pega a tesoura e corta. E ela veio com a tesoura. Ainda bem que foi na parte assim de baixo, né? E ela cortou. Quando ela cortou, ela disse, já foi. Ela fala que foi pra casa chorando, né? Mas eu eu passei lindo, passei 2, 3 dias. E eu, meu Deus, como é que eu vou cortar meu cabelo? Meu esposo trabalhava em outra cidade. E o Gendi não vai estar aqui, porque ele era essencial para mim. E aí, o Gendi foi e deu Covid. E eu não podia nem tirar teste de Covid. E o Gendi chegou, se trancou, né? Aí o Gendi chegou no pão comigo, ele disse, eu tô com Covid. Eu disse, não foi se tu tá... Meu amigo, vamos continuar junto, porque tu já tá. Então nós já tava junto. E aí no outro dia meu cabelo caiu, eu chorei muito e tirava muito cabelo mesmo. E tipo, cena de novela aconteceu comigo, porque eu esperei, cara, né? E eu cortando, e eu guardando ali meu cabelo. Teve um dia que eu acordei e ele disse, chega, hoje isso daqui vai acabar. Vamos cortar o cabelo. Disse, mas eu não quero cortar aqui. Eu tinha assim um receio. Poxa, o salão que eu vou para arrumar meu cabelo, eu vou lá pelar minha cabeça, vou ficar careca. Eles vão me Imperatriz. Eles foi, né? E eu cortei lá, mas não é porque não achava que aqui não tinha ninguém capaz. Tinha, mas era algo meu mesmo. E aí eu já lhe dei o turbante, né? Que eu não usei lenço. A Carol usou ainda uns dias, né? Mas eu não usei. E eu levei o turbante, quando a moça foi cortar meu cabelo, ela me virou pro espelho. Quando ela colocou a cadeira para me sentar, eu disse, não quero me ver. Ela disse, você não quer se ver? Eu disse, não. Ela disse, pois então, tá bora. Ela virou, fiquei de costas. Ela só pegou assim meu cabelo e acabou. Eu sofri muito porque eu não queria ficar careca e não queria. E eu sabia que era por um longo prazo. Eu ficava, meu Deus, como é que as pessoas vão viver careca e grávida? Olha a situação. E de máscara. Da Tito Maeta, da máscara. Eu andava na Imperatriz e o pessoal falava, ei, o que está acontecendo contigo? Eu parado, eu tinha todo o prazer de contar. Porque eu sabia que ali o nome do Senhor ia ser glorificado, né? E eu tomava as químio. E aí na segunda, como vocês viram as fotos, eu já fui sem cabelo. Então ali eu já fui me lidando com essa dor. E fui entendendo que fazia parte do processo. Quando eu entendi que fazia parte do processo, eu parei um pouco de sofrer e fui, né, aceitando. Mas no início eu não queria me olhar no espelho, eu não queria que ninguém me visse careca. Aí eu cheguei em casa, meu irmão tinha raspado a cabeça, e meus 2 irmãos, meus cunhados, meu sogro, alguns amigos. Então, assim, eu até falei, se eu tenho um time de futebol, se eu quiser botar esse povo para jogar, o Jandir também raspou a cabeça. O Jandir não raspou a cabeça, ensinou para raspar. Mas, assim, é um momento que a gente vê o carinho das pessoas pela gente. E você vê que você não tá só, né? E foi isso, né? E o interessante, né, que nós tínhamos até comentado, é a mesma situação e 2 personalidades diferentes. Eu já fiz uma festa, eu gravei tudo, para mim não era problema. E ela já não se sentiu bem, né? Então é assim, que as pessoas não se cobrem.
porque eu sou assim, fulano é assim, e eu não consigo ser igual ela. Não, cada um tem sua personalidade, sua forma de encarar, né, as coisas. Teve também um momento bem importante no cabelo, que quando eu terminei o meu tratamento, a minha irmã, a Raimunda França, que ela sempre me acompanhou, à noite, quando eu cheguei em casa, que eu terminei o tratamento, que a doutora você tá de alta, do tratamento que eu falo de químio de rádio, né? Ela foi no salão e ela cortou o cabelo dela igual eu estava. Ali pra mim foi algo assim que eu falei, meu Deus, eu chorei perguntando por que que ela fez isso, porque pra mim foi tão difícil cortar um cabelo e ela ficou igualzinha eu estava. E ela disse, Ala, que se primpre mais uma promessa que eu pedi pra Deus, Deus fez. Te curar, ele te curou e eu vou fazer isso. E hoje ela não quer mais o cabelo dela grande, ela usa curto, né? Então, assim, esse ato, assim, dela foi muito bonito. E eu lembro que minha cunhada estava comigo no dia que eu cortei meu cabelo. E eu chorava no ombro dela, ela me abraçou, assim, dizia, calma, vai dar certo. Mas, assim, aquela dor, só quem sabe é a gente, sabe, né? Mas, assim, a gente teve muito o apoio, então isso foi muito importante. Muito, muito mesmo importante. E ela conta um pouquinho também como que foi na sua gestação, né? Como que a Ana se comportou na sua barriga, no seu ventre? Conta pra nós. Como eu já falei, né? Eu conversava com ela em relação às químias. E lá na clínica, todo mundo se assustava. Hoje é dia da grávida, vim. Vamos fazer aqui uma oração, porque hoje é dia da grávida, né? E assim, quando eu tomava químio sempre na segunda, aí eu ficava terça descansando. Quando era quarta-feira, eu já tinha que ir para fazer uma ultrassom para ver como era que estava a Ana. E quando eu chegava na obstetra para olhar, para ver como era que estava, então toda semana eu fazia uma ultrassom na Ana. Quando eu chegava, ela dizia assim, maravilha, Deus é maravilhoso, essa criança está perfeita. E eu, como mãe, né, era tudo que eu queria ouvir. E as lágrimas eu não contia. Eu chorava lá dentro daquele consultório. E ela dizia assim, Ala, eu tô cuidando de outras mulheres que não estão passando pelo que você está passando. E as crianças, eu tô tendo complicação. E você tá tão bem, essa criança tá tão bem. E quando eu saí de casa para tomar a 7ª químio, ela nasceu. Mas ela sempre se comportou bem na minha barriga, graças a Deus. Ela sempre estava ali, estava dando tudo certo. Nasceu prematura porque eu estava tomando uma medicação muito forte, então foi com 8 meses. A doutora me falou que com 7 meses tirava. Mas como eu estava reagindo bem e ela também, ela disse, não, vamos esperar. Aí ela disse, você vai tomar. Era a última química que eu ia tomar, aí eu ia dar uma pausa para poder nascer. Mas não, quando eu fui para tomar a última, quando eu desci para a atriz para pegar meu exame de sangue para me levar para um rádio, a bolsa estourou. Eu já mudei a rota. Eu já fui para a clínica. Quando eu cheguei lá, e detalhes, eu estava com as minhas fotos marcada para o sábado, com gestante, né? E aí não deu de eu tirar, né? Mas assim, tudo era o Senhor cuidando. E quando ela olhou para mim, eu cheguei lá, que estava sentindo dor, e ela fez lá os toques, né? Ela disse, corre para São Rafael, que a bebê já vai nascer. E eu não tinha levado nenhuma fralda, porque eu não fui para ganhar isso. E ela nasceu, né? Como eu já falei, 7 dias ela ficou na UTI para se recuperar. E graças a Deus, hoje eu tenho um milagre. Nós temos um milagre, né? Porque ela é de todos. É um milagre que traz a paz, é minha companheira. Eu digo que ela é minha melhor amiga. Cristina, você é minha melhor amiga. E hoje, quando ela pega o meu celular, que ela vê algumas fotos, ela já pergunta o que é isso, o que é isso. E eu tô tentando passar para ela o que aconteceu. Então, é isso, né? Interessante que a obstetra da Yarla era a mesma linha, que o meu filho, o caçula e o Samuel e a Ana Cristina têm quase a mesma idade, né?
Aí eu tive umas complicações na gravidez. Toda vez que eu ia, eu chorava lá e a doutora falava assim, mulher, tu para de moleza, tu não vê a Yarla? Eu ainda não tinha o câncer, né? Eu tava cá. Tu não vê a Yarla? Para de moleza, bora, tem fé. Anima. Semente. E falando da Ana Cristina, Carol e Ala, vocês são milagres, né? Milagres de Deus. E... Tá certo? Que mão salame. E Ala e Carol, qual foi a importância dos profissionais de saúde na vida de vocês? É pra contar um pouquinho como foi, como eles receberam vocês. Conta pra gente. Explicitou. Eu tive os melhores, eu tenho os melhores. E por coincidência, eu não sei, né? Porque a Imperatriz é grande, mas é pequena, se torna pequena ao mesmo tempo. Assim, a gente coincidiu de alguns profissionais que atendeu a Yara, cuidou da Yara, cuidou de mim também, né? Inclusive, quando a primeira vez que eu fui, na minha primeira quimioterapia, a Diana, eu vou até mandar para ela, manda um abraço para ela, um abraço, e Diana Sarela, minhas enfermeiras lindas, maravilhosas. Quando ela abriu assim a porta, cenas que a gente não esquece, né? Aí ela já olhou assim, tu é a Carol? Já veio sorrindo, né? Aí ela já me mandou aqui mensagem pra mim, você quer ceder aqui. Então, assim, era muito, assim, os melhores profissionais de Imperatriz foi que cuidou de nós. Doutora Camila de Sá, maravilhosa. Hoje não tô mais com ela por conta do plano de saúde, mas é minha filha, tá aqui. Que foi aqui, que a Yara também me indicou ela, né? Cuidou da Yara e cuidou de mim. E engraçado que onde eu chegava na fazer o exame, que a Yara ficou muito conhecida no meio da saúde, Imperatriz, né? Onde eu chegava, eu falava assim, tu conhece a Yara? Abri as portas. Ai, Yara, gente, aí como é que ela tá? Ela, Cristina, abri as portas pra mim. Eu já chegava usando o nome dela, usando. E como, Larissa, você abre as portas para ela, né? A doutora Pia também, que eu não posso deixar de falar, que foi muito importante para mim quando eu cheguei para ela. Eu tinha vindo de outro médico, outro mastologista, e ele queria tirar minha mama. Eu estava conformada que eu ia tirar minha mama, né? Mas quando eu vi uma possibilidade de não tirar, aí eu me apeguei àquela possibilidade. E eu tinha vindo de uma consulta que o médico fez assim pra mim, ele pegou... Ai, meu Deus, Bolsonaro. Ele pegou a prótese e falou assim, se eu fizer a tua reconstrução, eu vou pegar meu serviço e jogar no lixo, porque o câncer volta. E no dia eu tava com minha boca toda ferida, que era sequela da químio, né? E eu não tava nem conseguindo falar, eu só sabia chorar. Aí mandei mensagem pra Yara, Carol, vai na doutora Leiliane, vai lá. E a consulta dela eu tinha que pagar. E o dia eu sem dinheiro, eu disse, não vou ter o dinheiro para me pagar essa consulta. A mulher faz de tudo, mas vai lá. E eu consegui e fui. Quando eu cheguei lá, as palavras dela foi totalmente diferente do outro. Eu disse, gente, maravilha. Seus exames são ótimos. Tudo diferente do outro. E me acolheu, assim, de uma forma que me deu paz. Sim. E graças a Deus, hoje não estou mutilada, né? Estou aqui com tudo em dias, graças a Deus e a ela que, né, que fez um ótimo trabalho. Sim. E como a Yala falou, né? Aliás, você falou, a Yala que abriu as... ela ia abrir, mas conta pra mim, foi que você chegou nesses profissionais tão bons quanto ela falou, né? Olha, primeiramente eu quero mandar um abraço também, eu não vou ficar maquiagem, né? Para minha oncologista, para a equipe, né? Que é uma equipe da Oncorrádio, que é onde eu faço meu tratamento. Profissionais de excelências, profissionais humanos. Graças a Deus eu encontrei ali naquela clínica. E assim, no primeiro momento não foi fácil. Porque eu não era aquilo que eu queria, mas eu trazia um pouco de medo dos profissionais em relação à minha situação. Porque se desse certo, palmas, mas se não desse, como era que aqueles profissionais iriam se ver? Poxa. E assim, para mim conquistar a doutora Camila, ela era assim um pouco assim,
Eu esperava quando falava não era asa, porque eu também tinha medo de não dar certo, sabe? Porque assim, é uma incerteza. Não é que ela é uma má profissional, mas a incerteza, a gente tá aqui, amanhã a gente não tá. Então ela era um pouco assim, cautelosa, vou dizer essa palavra, comigo. Ela tinha todo o cuidado, tal, com todas as pacientes dela, não só comigo, mas eu tô me referindo a mim. E assim, eu fui conquistando, né? Chegava e ouvia os profissionais e tipo assim, eu acredito que eles me conquistaram, mas eu também conquistei eles, né? Eu até falo que a nutrição nasceu lá no Conrad, porque a profissional que me atendeu lá, por um dia eu vou ser uma eu não sabia que eu queria nutrição, mas eu olhei para ela com todas as incertezas que eu tinha da vida, na primeira químio, eu falei, eu vou ser uma profissional, de igual assim, ela sentou do meu lado, olhou para mim, no meu olho, conversou, toda paciente. Não sei como vai ser. E hoje eu estou cursando nutrição, né? Então, assim, eu sei que eu não vou ser igual ela, mas eu vou tentar. Pode ser até melhor. Isso. Então, assim, ter essas pessoas ao nosso lado nos fortalece. Hoje, independente do dia, da hora, eu posso mandar mensagem. Todos eles me respondem. Alana, minha filha, um abraço. Eu vou mandar para ela, que é a minha entender, que sempre me atende, a Alana, a Camila e outras. Né? Da recepção até o final lá, todos são excelentes, todos são humanos. E já encerrando minha fala, né, eu tenho todo esse prazer, como eu ajudei a Carol e entre outras. O que tiver ao meu alcance não é porque é mérito meu, é porque eu sei da dificuldade que eu tive de fazer certos exames, de não saber como fazer, como que seria. E Deus me fez passar pelo processo para me ajudar pessoas, né? E então é isso. E a gente sabe até ler já os exames, né? Já se até teve, tá legal. O primeiro que eu peguei, eu não sabia de nada, né? Outro já sabia isso. Mas já encerrar minha fala, eu quero agradecer a vocês, meninas, né, pelo convite. Quando a Tainara me mandou o convite, ela falou algo muito interessante. As lutas silenciosas. E realmente, tem muitas lutas silenciosas que não é mostrada. E a gente tem passado, né? E muitas dessas lutas só a família sabe, né? E graças a Deus nós temos essa rede. Eu quero de já agradecer a minha família, né? Mãe, irmão, cunhada, sogro, sogra, sobrinho, que é uma rede, né? A minha sogra, assim, é uma excelente pessoa, me ajuda, faz um papel de uma mãe. A minha mãe também, que dispensa comentário, minha irmã. Enfim, a todos. Sem vocês, a gente não teria chegado até aqui. E a vocês, meninas, que estão nessa jornada, sejam firmes e fortes, porque aqui não vai falar de pessoas. Aqui vai falar aquilo que o Senhor permitiu, que vocês vão ser tocadas para trazer pessoas aqui. Então, que Deus venha abençoar vocês. Amém. Carol e Arla, que foi numa somate e pegou de várias formas. Eu quero agradecer, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Hoje, com certeza, eles plantaram muita força no coração de muitas pessoas. E eu quero dizer para vocês, elas estão no meu coração, que vocês são exemplos de força, fé e vida. E eu que conheço vocês, a cara conheço vocês todos, depois você deixa muito ali por gente. E vocês estarem aqui hoje, isso significa muito, muito para mim. Demais, muito obrigada, Lisa. Nós que agradecemos, toda honra e toda glória para Deus, mas é como Deus usa da forma que Ele quer. Meninas, da minha parte, muito obrigada por vocês terem vindo. Eu fiquei muito emocionada com o testemunho de vocês, né? Foi uma jornada árdua, né? Mas eu senti que Deus realmente estava presente e está até hoje, né? Até hoje, porque a gente não tem medo, né? A gente da Paz não acompanha 6 meses. E eu a cada 3 meses,
Agora eu vou fazer a cada 3 porque ela tá mais maçarente. Esse ano, junho, esse mês também de estar, eu completei 4 anos. Dia 6 de junho, completei 4 anos que eu terminei o meu tratamento. Então, eu tô a cada 6 meses. Mas, não deixa disso, deixa a gente sentir, né? Isso. Vocês são mulheres que inspiram e com certeza o Senhor já curou vocês esse mês, e são um exemplo para nós. Com certeza tá guardadinho aqui no nosso coração de quem tá assistindo também. Muito obrigada. E para você que tá aí do outro lado, eu quero te dizer que Deus não te esqueceu. Ele te vê, ele te escuta e tá cuidando de tudo. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio. Até o próximo Pode Sida. Que Deus abençoe cada lar, cada mãe, cada coração que está aqui nos assistindo com carinho do Pode Sida. Até mais.